Se você continuar seguindo esse tipo de organização, pode ter certeza que você só vai estar adquirindo uma ansiedade e vai acabar dando no mesmo. Você não vai conseguir ser produtivo, você não vai conseguir fazer nada do que você pretende e, infelizmente, não dá certo. Quem te disse que isso dá certo? Isso não dá certo. Oi, eu sou a Lara e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é mais um vídeo falando sobre organização pessoal, gestão de tempo. E eu quero compartilhar uma experiência aqui com vocês que só serviu para eu ficar mais ansiosa e é claro que eu não quero que você passe por isso. Então eu vim compartilhar aqui com vocês a questão da organização pessoal dividida em horários. Antes, quando eu estava estudando ali para concurso, eu queria ter o meu tempo ali todo contadinho para cada matéria, para cada disciplina, cada coisa ali era bem divididinho. Eu tinha essa lista no meu tablet que eu tinha anotado, essa questão, essa organização do tempo. Eu fiquei tão chateada com isso que eu peguei e eu excluí essa lista, eu apaguei do meu celular, que eu criei num bloco de notas. Que era a questão de, eu acordo 5h30 da manhã, que o marido sai cedo para trabalhar, então eu acordo junto com ele. Então das 5h30 até as 6 horas tinha aquela preparação ali do café da manhã. Minto. Quando eu fiz isso, eu passei a acordar 5 horas da manhã. Eu passei quase um mês fazendo isso. Eu acordava 5 horas da manhã, aí eu tinha uma rotina de meditação. Eu não digo que essa parte ela foi ruim, porque agregou muito na minha vida, eu aprendi muita coisa assim sobre disciplinas, na questão da leitura foi ótimo. Mas eu vou contar o lado negativo dessa história pra vocês. Eu acordava 5 horas da manhã, aí eu tinha horário da meditação, leitura, oração e afirmações positivas. Então, eu tinha esses itenzinhos aí para em meia hora de tempo eu fazer tudo isso. 30 minutos era definido para isso. Então, eu acordava 5 da manhã, 5h30, eu tinha que finalizar isso, porque das 5h30 às 6 horas eu tinha que preparar o café da manhã. Das 6 horas, 6h30, né, horário que o marido se arruma, tudo ali. Organizar as coisas, lavar o que tem que lavar. Desse horário, de 6h30 para as 7 horas, eu tinha que me arrumar o quarto, deixar tudo organizado. Aí das 7 horas, sabe, não tinha intervalo pra nada. É como se eu tinha que... 8 horas eu pegava pra estudar. Aí eu estipulei um horário das 8 horas iniciar os meus estudos. Então, de 8 horas a 8h30 eu fazia tal coisa. De 8h30 a 9 horas eu fazia mais isso. Aí, de 9 horas a 9h15, fazia uma pausa. De 9h15 a 9h30 eu retomava. Então, sabe, era tudo muito milimetricamente pensado. Cada horáriozinho ali eu tinha que iniciar uma coisa e fazer outra. Iniciar uma coisa e fazer outra. No entanto que quando dava, eu tirava acho que 1 hora à tarde para descansar, né, que definia o almoço de meio-dia até 1 hora, de 1 hora a 2 horas eu descansava, depois desse horário eu mesma estipulava isso, porque eu vi que era assim que fazia, era assim que a gente alcançava os objetivos, era assim que a gente era mais produtivo, era isso, era aquilo, aquele outro, tá, eu fiz essa loucura. Então, quando eu chegava nesse horário, pra tarde, aí eu tinha horário pra retornar aos estudos. Aí depois, digamos assim, que ali umas 4 horas eu terminava a minha rotina de estudos. Aí, sempre levando essa parte direto. De 1 hora isso até isso. 1 hora eu faço isso até isso. Sabe? Tudo pensadinho. Cada pedacinho do dia tava anotadinho no tablet. Eu ia só riscando as coisas que eu ia fazendo. Eu consegui... ainda bem que foi o meu caderno. Eu consegui fazer isso 2 dias. Fazer a rotina
perfeita que eu criei. 2 dias apenas eu consegui criar fazer essa rotina, a questão da parte ali quando eu pegava de 8 horas para estudar até a tarde, fazer as coisas, o negócio desandava completamente. Eu já vou contar pra vocês, peraí. Por que desandava? Gente, o nosso dia, ele é repleto de imprevistos que a gente não tem controle sobre essas coisas. Eu não posso colocar na minha agenda, de 2 a 3 horas resolver imprevisto, porque não tem isso. Não tem como a gente se organizar dessa maneira. Então eu fechava o meu dia só com coisas que eu queria fazer e eu ficava extremamente frustrada da vida quando eu chegava no final do dia, eu ia olhar e eu não tinha feito alguma coisa ali, porque eu tive que sair para resolver algum problema, eu tive que, eu passei mal, tive que ir no hospital, tive que visitar alguém que estava precisando da minha ajuda. Então, sabe, eu ficava extremamente... Gente, eu fiz isso, tá? Parece até sacanagem, mas eu fiz isso porque eu queria passar, passar em um concurso público. Então, eu acho que assim, que foi um período de muito aprendizado. Serviu muito isso, tá? Serviu muito porque eu consegui ainda estudar muita coisa, porque eu tava querendo seguir essa rotina, então eu consegui estudar muita coisa, né? Me sair razoavelmente na prova que eu fiz. Então, mas assim, só praticamente eu adquiri uma ansiedade, porque eu ficava eu ficava triste. Chegava no final do dia, ao invés de eu ir ver o que eu aprendi naquele dia, o saldo positivo daquilo, não, eu simplesmente ficava triste porque eu passei algumas horas resolvendo algumas coisas e eu não consegui fechar o dia que eu tinha planejado que seria perfeito, sabe? Então esse tipo de planejamento, por que eu tô falando até aqui, né? Eu quero dizer pra vocês que esse tipo de planejamento, ele não funciona. Ele não funciona. Não adianta nem você perder seu tempo querendo gerir, organizar o seu dia dessa maneira, porque eu não sei se pra alguém isso funciona, gente. Eu tô falando por experiência minha, né? Pela situação que eu passei. Mas eu fico observando assim, quem que consegue fazer isso? Qual é a pessoa que tem uma vida ali que consegue esmiuçar o seu dia em minutos e consegue seguir tudo isso? Porque deve ter, né? Porque alguém alguém ensinou isso, então alguém deve seguir. Mas assim, pra mim não funcionou. Pra mim só funcionou praticamente adquirir uma ansiedade, porque é muito frustrante. É muito frustrante. Tu vê as pessoas criando aquela rotina perfeita e tu vai querer reproduzir. Reproduzir não funciona. Você tem que, você mesmo, fazer a sua rotina, adquirir experiência nas coisas que você faz, que você tem aquela noção do que dá pra você fazer e do que não dá pra você fazer. A questão do acordar cedo foi maravilhoso, foi ótimo, foi muito bom, não vou reclamar disso. Porque foi um tempo que eu consegui tirar pra mim, pra fazer o que eu realmente queria fazer. Quero fazer uma leitura bíblica, quero fazer uma oração, ler um trecho de um livro, só que, assim, o restante do dia ele ia ladeira abaixo, porque nem sempre eu conseguia fazer tudo. Ao invés de eu definir, hoje eu vou estudar 3 horas por dia, dividir essas horas, né, em 3 partes, pelo menos, porque é mais fácil, né, da gente conseguir bater essa meta do que definir, como eu posso colocar, alugar o meu dia todinho em função disso, sabe? É loucura isso daí. Me perdoe se você faz isso e dá certo pra você, pra mim não deu. Tô relatando a minha experiência. Então, o que eu quero
Aonde eu quero chegar com isso é que não se cobre tanto se você tá fazendo se você segue esse tipo de rotina. Não se cobre, não fique ansioso, não fique triste, porque nem sempre as coisas elas vão funcionar da maneira que a gente quer. Nem sempre a nossa vida ela vai se encaixar no padrão que aquela outra pessoa tá te passando. Então, crie a sua própria rotina. Não siga a rotina do influenciador A, do influenciador B, porque ele tem aquela vida dele. A gente não sabe a maneira como ele se organiza, quem tá por trás dos bastidores ajudando, né, na vida pessoal dele e tudo mais. Então, cada um sabe da sua vida, da sua rotina. Não se olhe no espelho do outro, porque com certeza você não vai obter a mesma imagem. Então, quer se organizar? Vídeo anterior eu mostrei, tá, a questão da organização pessoal. O mesmo método vale para a questão dos estudos. Então, veja a sua rotina, tire pelo menos 2 horinhas do seu dia ali, que já tá de bom tamanho para você estudar, desde que seja com foco nos seus estudos. Essas 2 horas, ela tem que ser muito produtiva. Então, não se cobre o dia todo, tá? Pra estar estudando, pra estar fazendo, porque a vida passa. Você não precisa estar adquirindo uma ansiedade agora, já tem tanta coisa acontecendo. Então, veja a melhor maneira de você se organizar sem surtar. Era isso que eu tinha para compartilhar com você. Se você chegou até aqui, deixa aquele gostei. Se aparecer o botão de hypar, eu te peço, dá um hype aqui nesse vídeo, tá? Que isso ajuda a impulsionar o canal, a divulgar o canal. Tá? O canal ele vem aí com uma maré de baixas visualizações. Então, eu conto com o teu apoio, com a tua ajuda, com o teu comentário. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!